Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Física. Hoje a nossa aula introdutória, iremos começar nosso curso, né? E para começar, nada melhor do que já falando das nossas grandezas físicas, né? Que são fenômenos quando a gente está estudando, a gente se depara, né? São dois tipos, as escalares e as vetoriais. Às vezes o nosso professor fala, uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial, e nós não sabemos definir, né? Não sabemos diferenciar uma da outra. E isso acontece exatamente porque não tem esse início, a introdução ela tem que partir disso, né? Desse ponto, as grandezas, para que o nosso curso no final seja um curso satisfatório. Começando aqui, a primeira grandeza que eu apresento a vocês é a grandeza escalar, né? É uma grandeza que é definida apenas por um valor numérico. Por exemplo, quando eu falo de tempo, né? 10 segundos são 10 segundos, né? Essa informação basta para eu definir um tempo, diferentemente de uma grandeza vetorial, né? Que eu preciso mais do que um valor numérico. Eu preciso de uma orientação também, uma direção, um sentido. E o exemplo que eu trago a vocês é uma força, é o exemplo mais comum, né? A gente vê muito quando nós estamos estudando, né? Aqui força é um exemplo de grandeza vetorial, tanto que quando a gente indica a nossa força, né? A gente sempre coloca um Fzinho, né? Um Fzinho e uma setinha em cima, né? Para indicar que isso daqui é vetorial, né? Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, beleza, eu tenho um valor numérico, por exemplo, essa força aqui ela vale 5 newtons, né? Mas o que é direção e o que é sentido, né? São coisas diferentes. É isso que eu estou indicando, né? Esse sinal aqui, para quem não sabe, é o sinal de diferente. E eu já fiz aqui um esboço para conseguir explicar para vocês com uma facilidade maior, né? Bom, a gente percebe que essa força ela aponta para lá, né? Essa força aqui ela aponta para lá, essa para cá e essa para cá. Poxa, isso aí eu já entendi, né? Você que tá assistindo o vídeo deve estar pensando. Mas isso aqui de apontar para lá é bobo, mas isso é a direção, né? Eu estou falando da direção quando eu me refiro a isso. E o sentido, professor, o que é isso? O sentido é exatamente essa setinha aqui, né? Os exemplos que os livros trazem, né, é da vertical e da horizontal, né? Por exemplo, nós temos aqui, vou fazer uma linha aqui, vou fazer aqui. Isso aqui não é um vetor. O vetor ele é caracterizado pela setinha, né? Então, por exemplo, isso aqui. Tá, isso aqui. Qual é a direção disso daqui? Bom, a direção disso aqui eu sei que é a vertical. E essa direção aqui é a horizontal, né? Beleza. E agora, isso aqui. Qual é a direção disso aqui? Direção vertical e está apontando para cima. O sentido é para cima. E essa daqui? Direção horizontal está apontando para a direita, né? Então, essa é a diferença. A direção é para onde, né? Poxa, é a retinha, né? Como ela está representada. A setinha manda no sentido, né? De praxe, nós temos dois sentidos possíveis. Ou é para cá, né? Ou ela vai estar em cima ou ela vai estar embaixo da sua orientação, né? Beleza. Outro ponto interessante que a gente tem que falar são as unidades do sistema internacional. Muitos alunos erram muito isso, né, quando estão começando aí a lidar com a física, porque a gente na escola não tem muitos cuidados com isso,
mas fisicamente isso é muito importante, né? Lembre-se que as unidades elas estão presentes em tudo, praticamente. São poucas coisas que não possuem unidade, né? Então vocês precisam aprender isso aqui. E o sistema internacional é um sistema que deixa tudo mais fácil, né? Facilita a nossa vida. É uma orientação, né? Aqui eu peguei as 3 grandezas que são mais corriqueiras a gente se deparar, né? A unidade de comprimento, que é o metro, e é indicada pela letrinha M. Aqui a unidade de massa, que é o quilograma, né? Indicada pelo kg. E a unidade de tempo, que é o segundo, que é o S. Ah, professor, eu fiz o meu exercício, eu achei o meu tempo em minutos. E no enunciado pedia as unidades no sistema internacional. Bom, então você vai precisar converter. Você precisa fazer essa conversão de minutos para segundos, né? É simples. Posteriormente nós vamos ter uma aulinha só disso para facilitar a vida de vocês. Mas vamos seguir, que ainda tem muita coisa para a gente ver. Entrando agora em um dos principais, o grande atrativo da nossa aula, né, que é cinemática escalar, né? Olha aqui a palavra escalar aparecendo. Nós já vimos, né, o que é uma grandeza escalar. São aquelas definidas por um valor numérico, né? Então você já sabe o que é. Quando o seu professor falar, você já vai estar atento. Então vamos a uma introdução. Bom, gente, quando a gente fala de cinemática escalar, né, a gente tem que ver o que vem à nossa cabeça. Sempre tem que ser movimento, né, alguma coisa se movimentando. E nesse caso, quando a gente pensa de movimento, a gente tem que pensar em repouso, a gente tem que pensar em um monte de coisa. Mas antes disso, eu te faço uma pergunta. Imagina que você está andando na rua, chega uma pessoa para você e faz a seguinte pergunta: qual é a distância entre você? É isso mesmo. Qual é a distância entre você? Você vai olhar para a pessoa, vai achar a pergunta esquisita, né? É estranho. Qual é a distância entre você? Não está faltando alguma coisa? Não é sempre a distância entre você e o orelhão, você e a lanchonete, você e o supermercado. Não só a distância entre você, está faltando alguma coisa. Eu te digo, esse alguma coisa, na física, nós chamamos de referencial, né? Que é um ponto em relação ao qual definimos posições, né? Então tá, você já entendeu o que é um referencial. Tem algumas brincadeiras, né, quando a gente tá conversando entre o pessoal que é fã da física, né, que diz que tudo depende do referencial, né? E é mais ou menos isso sim, né? O referencial é muito importante para a gente definir se alguma coisa está em movimento ou se ela está em repouso. A gente pode começar aqui, né, falando quando uma coisa está em repouso, né? O móvel está em repouso em relação a certo referencial quando a sua posição não varia em relação a esse referencial. E o móvel, ele está em movimento em relação a certo referencial quando a sua posição varia em relação a esse referencial. Bom, gente, pensa aqui comigo. Você está dentro de um ônibus, ok? Você está dentro do ônibus, tem você, né? Está aqui, você está aqui, né? Aqui tem um ônibus. Eu não sou um bom desenhista, se vocês estão percebendo isso. Aqui está o motorista, né? Ele está dirigindo, né? Esse aqui é o volante. E tem uma pessoa aqui, né? Essa pessoa olhando o ônibus vindo, né? Ele está aqui. Essa pessoa olhando o ônibus vindo, ela está vendo o ônibus em movimento.
ela está vendo o motorista, por exemplo, em movimento. Ele está se movendo. Você está do lado de fora, você está olhando, o motorista está chegando mais perto, logo ele está em movimento. Já para a pessoa que está dentro do ônibus, o motorista está parado. Ele não está se movendo, ele não está indo nem para longe, nem para perto. Perceberam como o referencial ele é importante? Ele influencia e para a gente conseguir definir se uma coisa está em movimento ou não. É bastante interessante a gente fazer essa reflexão, né? A gente vai... Nós vamos percebendo que a física ela vai mostrando as coisas para a gente que é bem interessante, né? É uma matéria muito gostosa de se estudar. Tenho certeza que até o final do curso vocês vão ficar apaixonados por essa matéria. Assim espero. Tá bom, professor. Está muito de não tá dando a matéria. Vamos continuar. Vamos focar aqui, ó. Variação, né? O que é a variação? Variação, a gente pode entender fisicamente, é como, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, tem outro ponto aqui, né? Isso aqui, uma certa distância, né? Aqui eu posso dizer que tem uma pessoa, ela está correndo, né? Ela está em velocidade, correndo, e aí depois ela chega até aqui, beleza? É fácil, né, a gente imaginar isso, né? Uma distância, a pessoa correndo. Aqui a gente tinha um tempo. Vamos supor que ela começou a correr no tempo 53 minutos, né? Eram 10 horas da manhã e 53 minutos. E ela chegou aqui, eram 10 horas da manhã e 55 minutos. Aí eu te pergunto, qual é a variação de tempo entre as duas posições? Você responde, fácil, professor, são 2 minutos, né? O meu tempo entre as duas posições. Beleza, a gente acaba fazendo isso sem fórmula, né? Sem usar a física e a matemática em si. Mas para princípios físicos e matemáticos é interessante a gente fazer os cálculos, né? Para a gente conseguir chegar nesse número aqui. A variação, fisicamente, nós expressamos pelo símbolo delta, tá bom? Gravem isso, o delta, né? Esse delta aqui, mesmo símbolo de quando a gente vai fazer a fórmula de Bhaskara para achar as raízes da nossa equação do segundo grau, né? Então nós utilizamos o delta para simbolizar a variação. E aí pode ser variação de tempo, a gente indica pelo T. Pode ser a variação de velocidade, a gente indica pelo V. Pode ser a variação de aceleração, que a gente indica pelo A. São alguns exemplos, mas existem muitos outros, né? Aqui, pra gente, os 3 bastam, né? Tá bom, professor. O que é isso? O que você fez aqui, quando você achou esses 2 minutos, né? Da diferença. Ah, ele correu por 2 minutos, tá bom. A diferença de tempo, né? O que você fez, indiretamente, sem perceber, você diminuiu o tempo daqui por este daqui. Ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Denotando tempo final por TF menos tempo inicial. Você já sabia essa fórmula, só não sabia que sabia, né? Fez de cabeça, não utilizou a fórmula, mas você vê que é fácil, é moleza, nem vai ter trabalho para decorar, não é mesmo? Variação de velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial. Variação de aceleração. Aceleração final menos aceleração inicial. Professor, ó, no meu livro não está assim. Meu professor ele não escreve assim. Beleza, gente, olha só. Esse F aqui é de final, mas existem livros, existem professores que utilizam uma linhazinha. No caso, a fórmula ficaria assim, ó. Essa aqui, outra fórmula, escrita de outra maneira, mas significa a mesma coisa.
T' menos T normal. V' menos V normal. A' menos, ó, já ia fazendo um V, ó, A normal. Beleza? Então, olha aí que interessante, né? Nós temos aqui isso aqui e isso aqui são iguais, significam a mesma coisa, mas em alguns livros é denotado assim, em outros livros é denotado assim, né? Essa fórmula aqui é a mais usual, mas existem muitos professores que utilizam aqui, isso aqui, então eu estou mostrando para vocês para não falar que não viu, né? Vamos progredir com a nossa matéria. Velocidade escalar média. Poxa, professor, eu estava sentindo falta de uma fórmula, né? De umas continhas. Eu sei que você estava, não precisa negar. Mas essa aqui é fácil, essa aqui é moleza, você vai tirar de letra, eu tenho certeza disso. Vamos lá, velocidade média. Variação do espaço pelo tempo. Professor, variação do espaço, ΔS, sim, isso aqui, ó, esse S a gente denota como sendo o espaço, né? O que é o espaço? O espaço a gente também pode chamar de distância, entendeu? Então, os livros denotam desta forma. É muito difícil, praticamente impossível você ver ΔD, né? Não vai ter, mas ΔS é a mesma coisa de distância, ou melhor, variação da distância, né? Já que tem um delta aqui antes. Então, a nossa fórmula, se a gente pegar e abrir isso daqui, vai ficar o nosso S final menos o nosso S inicial sobre o nosso tempo final menos o nosso tempo inicial, né? Ou seja, distância final menos a distância inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Beleza? Isso aqui a gente vai ver melhor, gente, nos exercícios, tá bom? No final eu vou fazer exercícios com vocês, vou mostrar direitinho como se aplica isso daqui. Professor, qual é a unidade da velocidade escalar média? Nós utilizamos 1 metro por segundo, é a unidade do sistema internacional. SI, quando você vê lá na sua prova, quando você vê no seu caderno de questões, na lista de exercícios que o seu professor passou, SI é sistema internacional. Tá bom, professor, suponhamos que eu ache em quilômetro por hora. E aí, professor, o que eu faço? Eu tenho um problema, né, se eu fizer isso. Não, Carol, é moleza. Vou te ensinar agora como é que você vai converter isso aí, não vai ter problema. Grava o seguinte: 1 quilômetro por hora, ele é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Beleza? Ou, se você preferir, 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Tá bom? Ok, então a gente faz a conversão, né, de maneira simples e conseguimos achar a nossa unidade no sistema internacional. Essa aqui é a nossa primeira fórmula da nossa aula, né? Anotem aí, guardem as suas anotações, né, porque a gente vai usar ela no final, quando formos fazer nossos exercícios. Bom, aceleração escalar média, né? Deixa eu só posicionar aqui. Isso, agora sim. Aceleração escalar média. Bom, aceleração é igual a variação, né, após do delta, da velocidade sobre a variação do tempo. Abrindo isso aqui, seria V final menos V inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Ok? Tranquilo, fácil, a unidade é 1 metro por segundo ao quadrado. Super tranquilo também, né? Vocês não vão ter problemas com essas duas fórmulas, eu tenho certeza disso, né? Vocês entendendo, vai dar muito certo, tá bom? Beleza, vamos agora ao nosso
tipos de movimento. Bom, isso aqui posteriormente eu vou aprofundar com vocês nas próximas aulas, mas é interessante já que a gente já viu o que é movimento, já viu o que é velocidade, já viu o que é referencial, então é interessante a gente ver um pouquinho sobre os tipos de movimentos que existem, né? Vamos ao primeiro, que é o movimento progressivo, né? Que é quando nós temos uma velocidade positiva. E nós temos um movimento retrógrado, que é quando nós temos uma velocidade negativa, né? Basicamente é isso aqui, gente. Ó, vou fazer aqui no papel para vocês verem. Eu tenho isso aqui, é um carro, melhor, uma van, né? Uma van parece mais, né? Perdão. Voltando, né? Deu uma crise de tosse no meio da aula, né? Misericórdia. Mas voltando aqui, nós estamos falando do nosso movimento progressivo, né? De velocidade positiva. Então vamos lá. O que eu coloquei aqui como orientação positiva? Gente, antes da gente ir para o nosso exemplo, é interessante a gente relembrar alguma coisinha parecida com isso aqui, ó. Ah, professor, você vai falar de plano cartesiano? É interessante a gente falar de plano cartesiano e a gente adotar um sentido positivo para a nossa trajetória e um negativo, né? Então, no caso aqui, ó, a gente pode falar que esse lado aqui é positivo, né? Tudo que vai para cá, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante é positivo. Tudo que vai para cá, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? É negativo. Então tá, relembramos isso daqui, vocês com certeza já sabem. Quem está estudando essa matéria já deve estar no ensino médio, então no 9º ano ali, então vocês já têm uma base boa disso daqui. Vamos para o nosso exemplo. Se você não tem uma base boa disso aqui, não se preocupem, aqui nós vamos fazer aulas sobre isso, tudo de exatas relacionado à matemática, física e à química posteriormente serão lançados aqui, não se preocupem. Agora vamos para o nosso exemplo. Deixa eu só separar aqui, senão ficar confuso, né? Então tá bom. Então eu tenho aqui a nossa van, né? Aqui a nossa van, tem um carinha dirigindo aqui, né? Boladão. E ela tá andando, ela tá em movimento. O movimento progressivo é aquele que nós temos, ele vai para cá, ó. Ele vai para o sentido positivo da minha trajetória, ele caminha para o meu sentido positivo da minha trajetória. Esse é o progressivo, ele vai para a orientação positiva da minha trajetória. Ah, professor, mas tem o outro, né? Tem o outro. O outro, ele vai para a orientação negativa da nossa trajetória. Então, a nossa mesma van, com o nosso mesmo motorista aqui, né? E ele vai para cá, para essa direção. Negativa, né? Orientação negativa da nossa trajetória. Então, esse aqui é o progressivo. E esse aqui é o nosso retrógrado. Tá ok? Então tá bom. Dois tipos de positivo. Me desculpe. Dois tipos de movimento e ambos relacionados à velocidade. Ok. Tem mais algum? Tem mais dois. E esses são relacionados à aceleração. Tá bom? Aceleração. E ao módulo da aceleração. Professor, o que é módulo? Eu não sei o que é módulo. Bom, revisãozinha rápida aqui, para a gente ficar ligado. Vamos lá, então esse aqui é o progressivo, retrógrado,
nós temos agora o movimento acelerado e o movimento retardado, né? Que são referentes à aceleração, ok? Então, tá, referentes ao módulo da aceleração. Professor, módulo da aceleração, o que é módulo, né? Visãozinha rápida aqui para vocês, né? Deixa eu focar. Excelente, vamos lá. Deixa eu abrir aqui mais um. Assim aqui. Se eu tenho, por exemplo, o número menos 2, o módulo de menos 2, o módulo a gente indica por essas barrinhas, ok? Ele é igual a 2. Beleza? Tá bom, professor. E o número 2, se eu quiser tirar o módulo dele? O módulo de 2 é 2. Basicamente, o módulo, o número que é negativo fica positivo, né? Isso aqui varia para quando nós estamos lidando com equações. Aí sim é diferente. E na maioria dos casos, o número negativo, quando a gente tira o módulo dele, fica positivo, ok? É nesse caso, isso se enquadra neste caso que eu estou falando aqui para vocês, né? Então vamos lá, movimento acelerado aumenta o módulo da aceleração. Então eu tenho aqui a nossa van, né? Aqui, ó, nossa van, né? Aqui o nosso motorista. Então tá, o movimento acelerado, ele tem o mesmo sentido, né? A aceleração ela tem o mesmo sentido da velocidade. Por exemplo, aqui tá para cá, então tá para cá, né? Então para cá é a velocidade, né? Sentido positivo da trajetória é a velocidade. Se eu colocar que a minha aceleração também está para cá, que minha aceleração também está para cá, eu tenho um movimento aqui progressivo acelerado, porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. E nesse caso aqui, nossa van, né? Velocidade para cá, aceleração para cá. Nós temos aqui um movimento retrógrado acelerado, por causa da aceleração, que está no mesmo sentido da nossa velocidade, ok? Tá bom, professor, e quando é sentidos contrários? Aí nós temos um movimento retardado, né? Olha aqui, então no caso nós temos aqui o nosso movimento progressivo, né? Aqui, ó, velocidade, mas a minha aceleração ela está para trás, né? Então, no caso, isso aqui caracteriza um movimento progressivo retardado, porque a aceleração está contra o sentido da velocidade, ok? Então, vamos lá. E quando nós temos o outro caso, né? No caso, isso aqui acaba sendo caracterizado... Rapaz, essa câmera não está focando. Pronto. No caso, isso aqui se caracteriza como um movimento progressivo retardado. Esse caso aqui, professor. Fazendo aqui a nossa van. Nossa van aqui. A nossa orientação da velocidade para cá. A nossa orientação da nossa aceleração para lá. Então, nós temos aqui um movimento retrógrado. A aceleração está contra o sentido da velocidade, né? Então, nós temos um movimento retrógrado retardado, ok? Vamos agora às nossas questões, né? A primeira questão que eu apresento a vocês, esta aqui é uma questão de múltipla escolha, que diz o seguinte: uma pessoa está sentada em um ônibus exatamente embaixo de uma lâmpada presa ao teto. A pessoa está olhando para frente. O ônibus está movimentando-se em uma certa rapidez constante. De repente, a lâmpada se desprende do teto e cai. Onde cairá a lâmpada? Na frente da pessoa, atrás da pessoa, ao lado da pessoa ou em cima da pessoa? Bom, gente,
caso aqui, né, é de referencial, né? É interessante a gente, quando se deparar com esse tipo de problema, com esse tipo de questão, a gente se imaginar no local da pessoa a qual a questão está se referindo, né? Lembra que eu falei que dentro do ônibus o motorista ele estava em repouso em relação ao passageiro que estava dentro do ônibus, que foi este exemplo aqui, exatamente este exemplo. Só focar aqui. Este exemplo aqui é o motorista, o passageiro, né? Aqui é o mesmo caso, né, que nós temos. A lâmpada, quando ela cai, a lâmpada está em repouso em relação ao passageiro. Logo, quando ela vai cair, ela não vai cair na frente, nem atrás, porque ela está em movimento. Ela não está em movimento, perdão, né? E ao lado da pessoa, bom, ela está sentada em um ônibus exatamente embaixo da lâmpada, então não tem como cair ao lado, né? O ônibus está se movimentando, porém a lâmpada está em repouso em relação a todos os passageiros do ônibus. Portanto, quando ela cair, ela cairá em linha reta. Logo, ela cairá em cima da pessoa, né? Essa aqui foi fácil, moleza. Letra D, D de dúvida. Se você tiver, você pode deixar aí nos comentários, sem problema algum. Será um prazer enorme tirar a sua dúvida, ok? Vamos para a próxima questão. Bom, gente, nossa questão aqui de número 2 que eu trouxe para vocês é o seguinte. Em uma corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos. A velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista tem qual valor? Gente, pausa o vídeo, tenta fazer essa questão aqui, que ela é interessante para a compreensão da matéria, ok? Beleza. Bom, você já pausou o vídeo, já tentou fazer, agora vamos começar a resolução dessa questão. Bom, primeiro, né, quando a gente vai fazer uma questão de física, uma questão aberta dessa daqui, é muito interessante a gente anotar os dados, o que a gente tem, o que a questão está pedindo e tudo mais. Então tá, primeiro, ele nos deu o tempo, né? Que ele falou que a volta mais rápida foi 1 minuto. Tá focando, né? Então aqui ele nos deu que o nosso tempo, o nosso delta T, ele é igual a 1 minuto e 20 segundos, ok? Essa caneta está muito ruim, vamos fazer essa lapiseira está muito ruim, vamos fazer a caneta mesmo. Então, nosso delta T é igual a 1 minuto e 20 segundos, ok? Então, tá. Isso aqui é igual a 80 segundos. Beleza? Então, nós temos o nosso tempo, que ele deu no enunciado, né? Outra informação que ele deu, a nossa velocidade média, ele deu, né? Aqui, ó, velocidade média de 180 km por hora. Portanto, velocidade média é igual a 180 km por hora, né? E ele quer saber o comprimento, né? Ele quer saber o comprimento, né? Se ele quer saber o comprimento, ele quer saber o ΔS. Correto? A distância, né? Então tá. Só que olha só, nós sabemos a fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Eu falei que vocês usariam essa fórmula. Essa aqui é o tipo de questão que você utiliza a fórmula da velocidade média. Porém, gente, nós temos um problema, as unidades, né? Aqui nós temos horas, aqui nós temos segundos. Se nós aplicarmos esses dados aqui, nós chegaremos a uma solução errada, né? Nós temos que sempre nos atentar a isso, as unidades. Portanto, vamos fazer a conversão, né, desse tempo aqui que está em segundos para horas. Ou você poderia
passar isso daqui para segundos, também seria válido, tá? Eu vou passar isso aqui para horas, tá bom? Como é que eu passo para horas? Eu sei que 1 hora ela tem 3.600 segundos, né? Então, quantas horas vai ter 80 segundos? Multiplicando cruzado, nós vamos ter que o x será igual a 0,2222, um monte de 2, tá bom? O que? Horas, ok? Tá bom, passamos. Agora nós temos o nosso tempo em horas, esse x ele também pode ser igual ao nosso ΔT, né? Em horas. Então vamos aplicar aqui. Velocidade média nós temos 180, então 180 quilômetros por hora, né? Isso aqui será igual. Nosso ΔS é o que nós queremos. ΔS sobre o nosso ΔT, que é 0,22222, beleza? Horas. Fazendo essa conta aqui, ó, aqui está sobre 1, né? Você multiplica cruzado, você vai achar que o nosso ΔS ele será igual a 4 quilômetros ou 4.000 metros, ok? Bom, gente, essa foi a resolução da questão 2. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Peço desculpas pela câmera não ter focado, né, muitas vezes. Nós estamos trabalhando para sempre trazer o melhor conteúdo a vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá bom? Se você gostou, se te ajudou, dá a sua curtida aí, tá bom? E até a próxima aula. E lembre-se, você é o único representante do seu sonho na face da Terra, tá ok? Mantenha estudando, mantenha se dedicando, que o sucesso, o resultado que você espera, logo logo chegará. Mantenha nessa pegada, tá bom? Um beijo no coração, um grande abraço, e a gente se vê aí na nossa aula 2, quando nós iniciaremos movimento uniforme e movimento uniformemente variado, né? Deixa eu colocar aqui, próxima aula, mu e move. Vejo vocês lá, galera. Um abraço, viu?